Bandeirantes 7h27. A gente volta a falar sobre uma operação que a Polícia Federal realiza neste momento em 2 estados, realiza no Rio de Janeiro e também na capital federal em Brasília. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser preso pela Polícia Federal em uma operação que investiga a inserção de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 no site do Ministério da Saúde. E a gente vai para Brasília agora com a nossa reportagem que está por dentro de tudo que está acontecendo e traz as informações para a gente. João Pedro Melo, bom dia. Oi, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está de olho nessa operação da Polícia Federal que foi deflagrada agora há pouco. A Operação Venir, que traz aí pelo menos 16 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva. Até o momento, um desses mandados de busca e apreensão ocorre na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui em Brasília. Residência alugada, que o ex-presidente mudou para cá há cerca de um mês. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, já está morando lá há cerca de 2 meses. Essa apuração da Polícia Federal é sobre uma inclusão irregular de informações no sistema do Ministério da Saúde. Essas informações teriam sido inseridas entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado e tratariam exclusivamente sobre informações de vacinação contra a Covid-19. Segundo a Polícia Federal, essas pessoas teriam o objetivo de manter coeso o elemento identitário em relação às pautas ideológicas, ou seja, sustentar o discurso voltado a ataques à vacinação contra a Covid-19. Com relação aos mandados de prisão, a gente tem nesse momento o primeiro deles sendo cumprido contra o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ele que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, inclusive, hoje prestaria um depoimento à Polícia Federal com relação ao episódio das joias. Se a gente bem lembrar, ele é uma das pessoas citadas como pessoa-chave nesse episódio das joias, porque teria tentado liberar as joias ali como uma espécie de carteirada na Receita Federal do aeroporto de Guarulhos. Ele foi o primeiro preso. O segundo preso seria Max Guilherme, que é ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, ou do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem também um outro nome que seria o Cordeiro, ele que é membro, o assessor parlamentar, ou foi assessor parlamentar do ex-presidente Jair Bolsonaro, trabalhou por pelo menos uma década com o ex-presidente e estaria também envolvido nessa situação. Então, portanto, 3 mandados de prisão já cumpridos e uma busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Essa a situação de momento dessa operação da Polícia Federal. Ô João, só para a gente reforçar, qual é o teor dessas denúncias? Qual é a intenção da Polícia Federal? Chegar até onde? Visto que também o presidente, como você mesmo disse, está apenas um mês nessa residência que necessariamente ele morava no Palácio da Alvorada. Enfim, as coisas deles não estariam em outras localidades. A Polícia Federal também vai fazer buscas nesses outros locais onde possam estar documentos do ex-presidente? Vai sim, viu, Nelson? E a informação que a gente tem nesse momento é de que as operações acontecem tanto aqui em Brasília quanto no Rio de Janeiro. Portanto, há expectativa também de que sejam feitas buscas na residência do ex-presidente no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? Então, essa é uma expectativa no momento. Polícia Federal, por enquanto, confirma que há essa operação aqui em Brasília, mas não fala a respeito do endereço do ex-presidente no Rio de Janeiro. Claro, há expectativa diante do número de documentos e diante da delicadeza dessa situação. Então, essa é a informação de momento, que a gente tem agora, e a operação segue acontecendo ao longo da manhã de hoje. Por enquanto não tem previsão de coletiva, mas a expectativa é de que uma coletiva seja dada até no máximo o início da tarde de hoje. Bom, você que está ouvindo aqui o Jornal Primeira Hora, agora 7h31, a gente pede um pouquinho de paciência às praças que acompanham a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a nossa programação local. Primeiro, dar espaço para a nossa reportagem em Brasília, que está com as informações dessa operação que acontece nesse instante por lá. Para você que ligou o rádio nesse instante, uma operação que prendeu o ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro e também faz buscas na casa do ex-presidente Bolsonaro em Brasília. João Pedro Melo, a gente já tem informações do teor dessas informações que foram inseridas no site do Ministério da Saúde? Que tipo de dados falsos eram esses sobre a vacinação, por exemplo? O que era? Pois é, Ana, esse é um detalhe um tanto quanto curioso, porque o que a Polícia Federal destaca é que foram inseridas informações falsas a respeito de vacinação.
E aí a gente entra num outro ponto. Se a gente lembrar mais ou menos meados do ano passado, a gente teve uma entrevista coletiva do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacando que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha tomado vacina, né? Ele não tinha sido vacinado contra a Covid-19, que a informação que constava lá, de repente, no cartão de vacinação do ex-presidente poderia ter sido inserida por um hacker. E aí a gente entra agora nesse ponto, né? Isso que está sendo investigado agora pela Polícia Federal. Essa investigação partiu exatamente desse ponto, para ver se essas informações foram inseridas por hackers, se alguém tinha interesse em colocar essa informação de que, de repente, o ex-presidente tinha se vacinado, alguma outra pessoa tinha se vacinado, ou quais eram essas situações. O primeiro ponto que está sendo apurado pela Polícia Federal e que é o ponto principal dessa situação é saber quem foram os responsáveis por incluir essas informações nesse sistema do Ministério da Saúde e se isso de fato tinha relação com manter aquele discurso contra a vacinação da Covid-19. Esse é o ponto central. São 16 mandados de busca e apreensão, outros 6 de prisão, sendo que 3 dessas prisões já foram feitas. Uma contra Sérgio Cordeiro, outra contra Max Guilherme e, por último, não menos importante, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. João Pedro, uma questão, os filhos também do ex-presidente que, de certa forma, o ajudavam na colocação de informações nas redes sociais, também vão ser investigados? Até o momento não há nenhuma informação com relação a esses nomes, né? A gente tem a informação só da residência do ex-presidente e dessas 3 pessoas ligadas a ele, Mauro Cid, Max Guilherme e também o Sérgio Cordeiro. Obrigada, aqui é o João Pedro Melo, ao vivo, conversando com a gente direto de Brasília, Bandeirantes 733.